Olá, abençoados, graça e paz aos pastores, meus irmãos em Cristo Jesus, as minhas abençoadas irmãs lá de Valença. Olha aqui a minha Bíblia linda e maravilhosa que eu ganhei das irmãs quando elas estiveram aqui, 12 e 13 de março. Muito obrigado pelo presente. Amém, abençoadas? Um abraço, um beijo e até breve, hein? Aguardo vocês aqui no MGA. Amém, abençoados? Então, glória a Deus. Graça e paz a todos vocês que estão aqui. Um abraço a todos que estão pelo YouTube, pelo Facebook, a todos vocês. Recebam a graça de Deus e o apostolado desta noite. Amém? Um abraço a todos vocês, eleitos. A vocês que estão aqui dentro do MGA, aqui em Santo André, também graça e paz. Vamos orar, abençoado, agradecendo ao Senhor por esta noite, para que esta palavra alcance muitas pessoas, que este ensino seja para a glória de Deus em nome de Jesus. Pai, meu Pai, eu te peço, Senhor, que abra os olhos do entendimento do teu povo, Senhor, para que eles possam entender a tua palavra, para que eles possam compreender o que está escrito na nova aliança, para nós os gentios, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque os meus olhos foram abertos, os olhos dos meus irmãos foram abertos, porque o Senhor assim o fez. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço, porque antes, Senhor, eu não sabia muitas coisas, mas hoje o Senhor me faz ver as palavras, Senhor, além da cruz, Cristo Jesus. Amém, amada igreja? Então, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor? Vamos? Então, vamos lá. Tem um louvor que eu gosto demais, demais, e tem tudo a ver com a ministração desta noite. E eu hoje, antes de vir para cá, eu comecei a louvar e cantar, né? Louvar lá em casa. E eu falei, Senhor, realmente, de fato e de verdade, foram muito tempo sem saber o que o Senhor fez por nós na cruz. Quantos anos, João? Quantos anos você passou na lei sem saber a graça? 12 anos. Irmão Geraldo? 22 anos. Você, Manezinho? 10 anos na lei. Davis? 3 anos na Universal? Olha, abençoado, nós servimos a Deus aqui no ministério, vai para 29 anos, né, o ministério. Antes nós passamos um pouco na lei. Então nós ficamos aí uns 5 anos sem saber. Aliás, bem antes, né, desde quando eu nasci, pode-se dizer, eu não sabia do que Cristo tinha feito por nós na cruz. Amém? Graça e paz, Rafael. Então vamos louvar ao Senhor. Por muito tempo eu fiquei sem saber o que sou e o que Deus já fez por mim. Seu amor, sua graça que me salvou. Eu recebo que no tempo de Deus os meus olhos Ele iluminou e me fez ver além da cruz Cristo Jesus. Te amo, Senhor, te amo por seu amor, pela graça revelada. Te amo, Senhor, te amo por seu amor, pela graça revelada. Amém, eleitos? Então, por muito tempo, nós ficamos sem saber o que Ele já tinha feito por nós na cruz. Amém? Porque nós não conseguíamos enxergar Cristo Jesus. Nós não conseguíamos enxergar. Nós enxergávamos Jesus de Nazaré. Porque é assim que eles nos ensinavam, que nós tínhamos que imitar a Jesus de Nazaré. Mas nós não somos discípulos de Jesus de Nazaré. Amém?
Pode se assentar, abençoados, você que está aí me ouvindo. Então, olha, foi muito tempo. Este louvor aqui é muito maravilhoso, porque ele relata, de fato e de verdade, o que foi que aconteceu conosco. Por muito tempo. Por muito tempo. E se sabe que eu fico mais maravilhada, você que está me escutando aí, talvez seja o seu caso, você pastor, você pastora, o que mais me deixa maravilhado são pastores de 20 anos, 25 anos, 50 anos, recebendo a graça e revogando a lei. Isso é só pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não tem como homens convencer a homem que estudou, que fez teologia, que ele, sabe, ele segura com unhas e dentes, é a tradição religiosa. Ele defende a tradição, a igreja que ele é pastor por muitos anos. Mas quando o Espírito Santo revela, quando o Espírito Santo abre os olhos do entendimento, não tem quem segure, abençoado. Não tem quem segure, irmão Geraldo, não tem. 22 anos servindo a homens, a tradição de homens. Deus foi lá e abriu os olhos. Veja o que eu já fiz por você na cruz. Você não precisa de tais rudimentos. Você não precisa mais fazer. Eu fiz por você na cruz. Amém, abençoados? E hoje nós reinamos em vida por sabermos disso, abençoado. Então vamos aplaudir ao Senhor, porque não foi nós, foi Ele. Obrigado, Senhor, porque o Senhor iluminou os olhos do meu entendimento e me fez entender a graça revelada a nós. Amém, eleitos? Então, glória a Deus pela vida de todos vocês. Amém? Como eu já orei, amém, abençoados, já louvamos. Agora nós vamos ler um pouquinho desta palavra revelada a nós. E eu quero dizer para você, como que nós vencemos a tradição? Você sabe me dizer como que você vence a tradição religiosa? Não é por força, amém, abençoado? Não é por violência, não é porque você vai lá e fala, você tem que entender, você... Não, abençoado. Como que nós vencemos a tradição religiosa? Alguém quer arriscar? Vencendo a tradição religiosa. Com o quê? Com a palavra escrita, amém? Com a palavra da graça revelada. É através da palavra. É através do que está escrito, abençoado, que nós vencemos. Não é uma luta, nós não estamos aqui para lutar contra alguém. Amém? Entenda que se você ensinar e explicar, o Espírito Santo é que vai convencê-los. Então você não tem que ficar ali, abençoado, tentando convencer alguém da palavra. Não, não é assim. Você vai lá, vai ensinar calmamente, tranquilamente, sem briga, sem contenda, sem querer disputar. Não, mas você tem que aceitar, você tem que crer. Não, não é assim. Como que nós vencemos? Porque eu vou te ensinar hoje, vencendo a tradição com a palavra. Em Cristo nós estamos, em Cristo nós somos, em Cristo nós temos. Amém, ovelhas? Então, quando você vai na palavra da graça, nas cartas de Paulo e mostra para as pessoas, você não tem que se preocupar mais. Você tem que descansar. Amém? E antes de eu ler a palavra, eu prometi que eu ia fazer algo e já estava esquecendo, mas o Espírito Santo me lembrou. O Espírito Santo me lembrou. Eu quero mandar um abraço e um beijo para minha mãe, para o meu pai que está me assistindo agora, minha mãe Claudete, o meu pai de coração, que é o Joaquim. Amém? Beijo, minha mãe. Glória a Deus pela sua vida. Meu pai também do coração. Saúde sobre vocês em nome de Jesus. Amém, ovelhas? Então, abram sua Bíblia aí que eu quero mostrar como que você vai vencer a tradição. Eu não quero que você, ovelha, quando eu falo eu não quero, é assim, porque nós somos um ministério sério, para pessoas sérias, que levam a sério, Rafael, a palavra de Deus. Então, isso aqui não é um gibi. A palavra de Deus não é uma coisa para você ficar brincando com ela, um caça-palavra, que você vai se divertindo, que você vai ali. Não, a palavra de Deus é algo sério. E nós não temos que chegar para alguém tentar fazer ele entender isso. Você tem que, com seriedade, sentar, mostrar, avisá-lo, para que ele seja
como você um dia, pelo Espírito Santo, também alcançado. Amém, abençoado? Nós somos alcançados pelo Espírito Santo, devido à predestinação em nossas vidas. E como Deus tem que usar nós para falarmos, as pessoas não vão, como eu disse domingo, as pessoas não vão entender a palavra se nós não falarmos. De alguma forma, a forma que vocês estão evangelizando está correto. Tem que, alguma hora vai chegar um folheto, você sabia, na mão de algum abençoado, ele vai compreender. Porque o Espírito Santo vai fazer entender. Amém, abençoado? Então, vocês têm que trabalhar em prol para que o Espírito Santo te use. Amém? Não é nós ficarmos em casa ou não falarmos nada que alguma coisa vai acontecer. Você tem que ir soltando as pérolas, as palavras, que são vivas, poderosas, que faz com que o homem entende. Amém? Porque ela vai acompanhada do Espírito Santo. Amém? Então, aqui em Efésios 1, olha aqui, ó. Como que nós vencemos a tradição? Com a palavra. E o que está escrito? Que nós já somos salvos. Aí você vai lá falar para ele assim, mas pastor, eu já sei que eu sou salvo. Abençoado, este é um ensino para você passar para alguém. Amém? É para você passar para alguém. É para você falar assim, olha, ouve esta palavra, esta ministração, que você vai entender como que nós estamos aqui na terra vencendo a tradição. Porque a tradição, abençoada, não é você ir até eles e brigar com eles, sabe, falar para eles, olha, vocês estão errados, não é assim que se faz, vocês não têm mais que batizar, vocês não têm mais que dizer, Deus te abençoe, que eu vou falar para você sobre isso também. Não é assim, abençoado. Você está errado, você não pode mais falar assim. Ele não sabe, abençoado. Você me entende? Ele não sabe. Como é que você quer que uma criança que tem 9 meses ande? Você vai falar, vai, anda aí, abençoado, vai, anda. Confessa a palavra, confessa a graça de Deus em Cristo. Mas ele não sabe. Ele nunca ouviu falar. Então, como que nós vencemos a tradição? Diga, com a palavra. Amém? Com a palavra. Você vai chegar para o irmão e vai falar para ele assim, vem cá, meu irmão, vem cá. Você sabia que você já é salvo? Você sabia que você já é salvo? Como assim? Eu não sei. Eu acho que, pelo que eu entendi um dia que eu fui numa igreja, que eu ouvi falar, um pastor, alguém falar, que eu tenho que me batizar para ser salvo. Não, nesta nova aliança não é assim. Ele já fez por nós na cruz. Nós só recebemos pela fé e confessamos. Já abriu aí sua Bíblia em Efésios 2:8? Efésios 2:8 está escrito assim, olha, preste atenção que você vai passar este ensino para alguém. Amém, ovelhas? Este ensino não é para você que já entendeu, já tem os seus olhos iluminados. Porque você pode falar, pastor, eu já sei. Mas é para aquele irmãozinho, irmão. Aquele pastor, aquela ovelha, sua mãe, seu pai, que ele precisa ser alimentado desta palavra. Ele precisa entender. E só assim, com calma, tranquilidade, mostrando onde está escrito, que ele vai entender. Não é você brigando, abençoado. Não é você discutindo com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho. Isso não convém a nós, os predestinados filhos de Deus, fazerem. Nós temos que ter sabedoria para com os que estão de fora. Amém? Então, Efésios 2:8 está escrito assim, olha. Pois é pela graça que sois salvos. Amém? Diga, salvação é pela graça. Amém, ovelhas? Então, você vai ensinar àquela pessoa que a salvação é não pelas obras, que seria o batismo. Que daí você vai lá, tem que se batizar. Como que nós vamos salvar o nosso espírito com água abençoada? Como é que um espírito pode ser salvo sendo que ele nem é molhado? Você molha a sua carne. Está vendo como que não tem como essa ligação, essa ministração que eles fazem, essa leitura que eles vão lá em Jesus, que fala que quem ser batizado será salvo, então, né? Marcos fala lá que tem que ser batizado, né? Não dá, nesta nova aliança não encaixa mais, porque nós já descobrimos, através do perfeito entendimento da graça, que a salvação é para o Espírito. Irmão, por mais que você tentar, fica lá embaixo do chuveiro lá 1 dia, 2 dias, 1 semana.
Será que você vai conseguir molhar o seu espírito? Atravessa o oceano, abençoado. Atravessa o oceano. Ali é água e muita água. Você vai conseguir molhar o seu espírito? Então acorda, abençoado, acorda. Acorda, atenta porque eu estou te ensinando nesta noite. A salvação é pela graça de Deus. A salvação não é por água, abençoado. Você batizar num batistério lá na igreja, ou numa piscina, ou num rio, onde quer que seja, não tem como alcançar o seu espírito. A água não ultrapassa. A água não ultrapassa, abençoado. Então eu estou aqui nesta noite para te ensinar. Você que vai me ouvir daqui 1 ano, daqui 2 anos, amanhã, depois de amanhã. Você que está me ouvindo aí, você vai passar essa ministração para os seus amigos, para os seus parentes, porque eles vão me ouvir e eles vão entender. Porque o Espírito Santo nos dá sabedoria, irmão João, como falar, como ensinar. E eu estou te mostrando que não tem como nós molharmos nosso espírito como eles acham que tem que ser batizado. O batismo para a carne não serve para nada, abençoado. Não serve, por isso que ele foi morrer na cruz por nós. E hoje nós nascemos salvos pela graça de Deus, sem nenhum rudimento. Então aqui, Efésios 2:8, ele disse: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Entendeu isso? Não é por meio de água. Oh, meu irmão, você foi enganado, eu fui enganada. Olha, muitos estão sendo enganados pela tradição. A tradição segura com unhas e dentes. Não, tem que batizar, porque se você não batizar, você não vai ser salvo, e você não vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Tem que batizar, e depois de batizar tem que tomar a tal santa ceia, que não é santa. Depois você tem que ficar ali firme, e se você recuar, se você retroceder, se você desviar, você perde a salvação. Irmãos, tudo isso, se você não obedecer à tradição, você ainda perde. Quem aguenta este fardo, abençoado? Quem aguenta? Porque você está dentro de uma igreja, servindo a Deus. Você está orando, você está confessando, você está ali bonitinho. Aí você para um dia ou outro, você não está bem. Lá na lei é assim, às vezes tem um probleminha ou outros irmãos, eles não têm uma... Tadinhos, são empurrados a fazer as coisas. Campanha, corrente e tal. Mas chega uma hora que ele fica triste porque as coisas não acontecem, porque ele está fazendo a campanha, porque ele está fazendo a corrente, e aí ele vai fazendo, e nada acontece, nada muda, porque as coisas não é pelas obras, é pela fé, mas ele não entende, então ele vai se afastando. E com isso o pastor logo vai na casa dele e fala: opa, irmão, peraí, se você não estiver congregando firme, você vai perder sua salvação. Você tem que congregar, você tem que tomar sua ceia, isso. Você está me entendendo, abençoado? Então, engloba um monte de coisas que o sistema, a tradição, ele oculta de você essas verdades, porque eles sabem, mas convém a eles te trazer prisioneiros, porque eles necessitam de muitas coisas que vocês levam para eles. Eles necessitam de igreja cheia de pessoas, Diógenes, sem conhecimento algum. Eles não têm conhecimento, eles são como marionetes. Tá bom, pastor? Amém. Vou fazer. Tem que fazer? Vou fazer. Tem que orar? Vou orar. Tem que batizar? Vou batizar. E é assim. E nós, um dia passamos por lá também. Então, Paulo vem dizer a nós que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Olha o que está escrito aqui no verso 8, Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Será que o seu pastor um dia já falou isso para você, minha ovelha? Você que está me ouvindo, meu irmão, meu querido irmão, você que está me ouvindo agora, você que vai me ouvir daqui uns dias, daqui um tempo, quando o Senhor revelar para você esta palavra, que a graça, a salvação é um dom de Deus, não é por águas, não é por
esforço, não é por rudimentos, não é abençoado. É dom de Deus. A salvação foi um dom gratuito por Deus na cruz por nós. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, dom de Deus, presente de Deus a nós. Só que eles não querem que você saiba disso. Mas você já está tendo um pouquinho de entendimento. O Espírito Santo já está abrindo seus olhos, abençoado. Porque você já está cansado desse sistema religioso mentiroso. Mentiroso. As escamas dos seus olhos já estão caindo. O Espírito Santo já está te fazendo entender algumas coisas. E em breve vai estar tudo claro na sua vida. Tenha paciência. Se estiver escrito, creia. Vai olhando na sua Bíblia. Vai vendo, abençoado. Vai acompanhando os ensinos da graça de Deus em Cristo. Amém? Então, o primeiro é isso. Que nós somos salvos pela graça de Deus em Cristo, que é um dom de Deus, é pela fé e não das obras. Olha o verso 9. Eu não ia ler, mas agora eu vou ler. Não das obras, para que ninguém se glorie. Porque lá, irmão João, quem é batizado se gloria. E quem não batizou ainda, ele está ali separado. As pessoas olham para ele com os olhos diferentes. Ah, você não é batizado? Você tem que batizar. Você não pode tomar ceia. Você não pode participar do corpo de Cristo. Não é assim? Você não pode participar. Sendo que nós viemos do céu, nós estávamos lá, viemos do céu, já estávamos participando do corpo de Cristo lá, viemos para cá, estamos aqui e voltaremos para a glória. Aí, se não batizou, não pode participar do corpo de Cristo. Tem alguma coisa errada, abençoado. Que o Espírito Santo quer te fazer entender nesta noite. Você que está me ouvindo, você que vai me ouvir. Amém? Então, a salvação, você vai tapar a boca da tradição, dos nossos irmãos que estão na lei, com a palavra, mostrando para eles. Não é discutindo, não é brigando, é mostrando. Está escrito. Está aqui, minha irmã, vem aqui. Você está depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Você não está antes da cruz. Você está depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Você não está na lei, você está na graça. Aí você começa a explicar. Nova aliança, velha aliança. Qual aliança que nós estamos? Nós estamos na nova aliança. Então, na nova aliança, não é pelas obras, é pela fé. Fé em Cristo Jesus. Então, aí as coisas começam a acontecer. As coisas começam a melhorar no seu entendimento. Como eu sempre digo, a graça vai entrando e a lei vai saindo, abençoado, naturalmente, sem esforço nenhum. Porque o Espírito Santo, ele está dentro de você, ele se move em você e te faz entender. Amém? Glória a Deus. Faz entender todas as coisas. E para nós terminarmos sobre falar de salvação, aqui em 2 Timóteo 1,9. Para frente, abençoado. Vamos ver o que está escrito sobre a salvação. E para você ensinar os abençoados que estão ao seu redor, amém? Para você explicar para ele que nós somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus, não é pela água. Água não salva espírito. Água não molha o espírito. Água não molha o espírito. Você pode atravessar um mar, Oceano Atlântico, Pacífico, qual você quiser. Você pode ficar mergulhado dentro de um poço. Sabe aqueles poços? Tem o poço caipira e tem o poço artesiano. Entra lá dentro, abençoado. Já que você quer ser salvo pelas águas, entra dentro de um poço e fica lá. Vê se você consegue, abençoado. Não tem, abençoado, como nós molharmos o nosso espírito. Eu oro ao meu Deus que esta palavra te seja revelada. Se Deus é espírito, as coisas de Deus são espirituais. Se Deus é espírito, nós servimos a Deus em espírito, não na carne. Na carne nós não podemos agradar a Deus. Vestimentas não agrada a Deus. Corte de cabelo não agrada a Deus. Unha pintada ou sem pintar não agrada a Deus. Batom ou com batom ou sem batom não agrada a Deus. Com saia ou com calça não agrada a Deus. Que Deus te faça entender isso, meus irmãos que estão nessas igrejas de rudimentos
desnecessários. Deus é Espírito. Amém? Abriu aí sua Bíblia em 2 Timóteo 1:9. Olha aqui, abençoado. Vamos ler o... Oi? 2 Timóteo 1:9, certo? Vamos ler o 8 antes. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito, seu próprio propósito, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Você está entendendo? Consegue entender isso? Consegue ensinar isso, manezinho lá? Consegue ensinar? Muito fácil, abençoado, muito simples. Você lê, não precisa nem de explicação, irmão. Não precisa nem de explicação. Se está escrito, eu creio. Ah, mas eu não estou crendo ainda, pastora. Calma, o Espírito Santo te revela. Só leia, só leia. Você não precisa fazer nada, abençoado. Vai lendo. Conforme você vai lendo, o Espírito Santo vai te fazendo entender. Vai lendo, vai lendo, vai lendo, até que uma hora, abençoado, quando você vê, você já está tomado pela palavra da graça. E você não tem como voltar atrás. Por quê? Porque nós cantamos que por muito tempo, nós ficamos sem saber o que Ele fez por nós na cruz. Mas aprove a Deus, aleluia, aprove a Deus revelar a nós a graça e o apostolado. Que é a doutrina que nós seguimos. Amém, ovelhas? Que é a doutrina que nós seguimos. Como eu ensinei domingo. Qual a doutrina que você segue? A graça e o apostolado. Amém? Então, mais uma vez, nós encerramos aqui sobre a salvação. Presta atenção, abençoado. Ele disse assim, olha, que nos salvou, porque nós já lemos o 8, né? O que me interessa aqui é o 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Está vendo, ovelhas? Não segundo as nossas obras. E o que os pastores querem que você faça? Obras mortas. Obras. Muitas obras. Corrente é uma obra. Campanha é uma obra. Jejum é uma obra. E no monte é uma obra. E muitas outras coisas que são obras. Então não é pelas obras. Ele não ensinou isso? Não é pelas obras, Rafael. Não é pelas obras. Está escrito. Se estiver escrito, eu creio. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Propósito de quem? Diga, de Jesus Cristo. Segundo o seu próprio propósito. E a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, fechando aqui esse assunto para que você ensine, Efésios 2, 8 e 9. 2 Timóteo, como está escrito, 2 Timóteo 1, 9, 8 e 9, para você dar o perfeito entendimento para a pessoa, amém? Você vai explicar para ele que nós já somos salvos pela graça, por meio da fé, e não por meio das obras, que seria o batismo. Nós não somos salvos por água, nós somos salvos pela fé, que é um dom de Deus. Amém, abençoados? Então, glória a Deus. Vamos agora sabermos mais uma coisa que o sistema religioso não diz, não ensina, e nós vamos vencer essas tradições religiosas citando a palavra. Se estiver escrito, eu creio, porque a palavra de Deus, ela tem que ser dita, ela tem que ser falada. Como entenderão se não há quem? Como entenderão se não há quem ensina? Tem que ter alguém ensinando alguém. Sempre foi assim. Homens ensinando a homens. Homens ensinando a homens. Mas ensinando o quê? A lei? Diga não, porque nós não estamos debaixo da lei. Nós temos que ensinar a graça de Deus em Cristo Jesus. Como eu ensinei agora.
Como eu acabei de falar, Kézia, é muito importante esse assunto dessa noite para você, minha irmã. Muito importante, muito importante. Porque nós estamos vencendo a tradição com a palavra escrita, com a palavra revelada. Não é por força, abençoado, não é você indo lá brigar com o seu pastor, discutir com o seu pastor, fazer ele entender do seu jeito. É conforme está escrito. Se estiver escrito, eu creio. Então vamos lá saber por que aqui no MGA, por que na nova aliança, não é aqui no MGA, porque é um ministério que ensina a graça de Deus em Cristo Jesus. Por que nós não falamos Deus te abençoe? Você já parou para pensar sobre isso, abençoado? Milhares de pessoas dizem Deus te abençoe. Como se fosse um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Ele nem está entendendo o que ele está dizendo mais, porque virou uma tradição dizer Deus te abençoe. Como é que eu vou falar Deus te abençoe se ele já morreu na cruz para te abençoar? Sabe por quê? A tradição, ela encapa tantas coisas que não permite você ler a conjugação verbal, o tempo que é. Se Jesus morreu na cruz por nós, para nos salvar, nós estamos salvos. Amém? Se ele morreu na cruz para nos salvar, nós estamos salvos. Se ele morreu na cruz para nos abençoar, nós estamos? Não tem mais o que falar, irmão. Pronto. Isso não tem nem mais o que debater, falar com mais ninguém. Para de falar, Deus te abençoe, porque ele não vai morrer na cruz de novo, abençoado. Ele não vai morrer na cruz de novo. Esta é a última aliança que nós estamos vivendo. Depois dela virá Jesus. Não tem uma outra aliança. É velha aliança, nova aliança. E acabou. E eu vou te mostrar, abençoado. Eu vou te mostrar que não é Deus te abençoe. Quem disse Deus te abençoe foi Moisés, lá na velha aliança. Porque viria Jesus Cristo para morrer na cruz por nós e para nos abençoar, nos salvar. Então hoje, se considere, diga assim, eu estou salvo. Eu estou abençoado. Amém? É o que nós fomos ensinados até agora aqui, amém, abençoados? Mas vamos ler, porque eu não posso só falar, irmão. Porque eu estou ensinando você a vencer a tradição com a palavra. E se tiver escrito, nós cremos. Abra aí sua Bíblia, abençoado, para que nós possamos entender. Efésios 1:3. E você vai ter esse entendimento e vai ver que nós não estamos indo na velha aliança para falar sobre a graça de Deus. Porque é o novo pacto, é a nova aliança. Eu tenho que ensinar o que Jesus deixou revelado a Paulo depois da sua morte e ressurreição. Eu não posso ir lá dizer, mas está escrito que Deus te abençoe. Estava escrito realmente, aliás, está escrito, mas não para o nosso tempo. Para aquele tempo, para o povo da velha aliança. E para nós somos abençoados. Efésios 1:3, olha aqui. Coloca os seus olhos iluminados, porque eu já orei, eu já louvei ao Senhor. Diógenes foram muitos anos na lei, até que ele abrisse os olhos do nosso entendimento. E vai abrir o seu também, minha irmã, meu irmão, porque o Espírito Santo habita em você. Ele te faz ouvir a palavra de Deus. Efésios 1:3, eu estou esperando você abrir aí sua Bíblia, abençoado, porque eu preciso que você entenda o que está escrito. Que você veja que está escrito. Eu não estou inventando, eu não estou dizendo, está escrito. Efésios 1:3. Amém? Então preste atenção. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. O qual nos abençoou. Pastora, quando que ele me abençoou que eu não estou sabendo? Não é essa a pergunta? Todos devem perguntar. Quando que ele me abençoou que eu não estou sabendo? Eu sou abençoada?
Eu achei que eu tinha que fazer uma campanha para ser abençoada. Eu achei que eu tinha que fazer uma confissão, assim, como eles dizem, né? Ir lá, orar ao Pai Nosso, jejuar, para ser abençoado, buscar a Deus, orar. E se você fizer alguma coisa errada na carne, já perdeu a bênção, vai ter que começar tudo de novo para você ser abençoado. Mas está escrito que Ele nos abençoou. E esse verbo está no passado. Porque isso já aconteceu lá na cruz. Lá na cruz, Ele te abençoou em Cristo Jesus. Efésios faz muito tempo. Só que Diógenes, até hoje, por algum motivo, né, financeiro, por segurar ovelhas dentro da igreja, porque quando as ovelhas abrem os olhos, elas vão embora. Porque elas não querem viver de um falso evangelho no qual elas têm que pagar o preço para receber algo de Deus. Quando elas já são abençoadas, já são salvas, já são filhas de Deus. Nós já nascemos filhos de Deus. Nós não nos tornamos se aceitarmos a Jesus. Isso não existe, abençoado. Isso não existe. Não existe. Aceitar Jesus, aceitar o meu Pai, isso é uma ofensa para Deus. Pastores, em nome de Jesus, eu oro para que vocês não façam mais isso. Isso é uma ofensa para Deus. Você chegar para os filhos de Deus, falar para eles que eles têm que aceitar o Criador, aceitar o Pai Celestial, sendo que nós estávamos lá e voltaremos para lá. Isso não existe, abençoado. Não existe depois eu com 53 anos, ou eu com 5 anos, com 10 anos, seja qual for a idade, eu olhar para minha mãe e falar assim: mãe, você me aceita como sua filha? Mas eu nasci dela, abençoado. Eu nasci da minha mãe, ela é minha mãe. Nós nascemos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Não tem outro Deus, abençoado. Aplauda esse Deus. Não existe isso. Abençoado, isso não existe. Pensou? Você, depois de tantos anos, você ter que falar: pai, o senhor me aceita? Chega para o seu pai carnal. Ovelhas, pensou eu chegar para minhas filhas, hoje uma tem 28, outra tem 30, eu chegar para elas e falar para elas: Tamara e Midian, você me aceita como sua mãe? Ou então elas chegarem para mim e falar: mãe, você me aceita como sua filha? Abençoado, foi gerado de mim, nós somos gerados de Deus. Nós somos filhos do Altíssimo. Imagem e semelhança dele. Mas eu estou até passando de alguns versículos já, porque o Espírito Santo me leva abençoado, eu não aguento. Sabe, irmão João, não dá para ficar parado só nisso, porque é muito mais que isso. É muito mais que isso, abençoado. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo nós estamos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos já foram conquistadas por Jesus na cruz por nós. Eu não posso dizer Deus te abençoe, porque Ele já morreu na cruz para te abençoar, para te salvar. Nós não podemos, abençoados, dizer para nenhuma ovelha nessa nova aliança: Deus te abençoe. Virá como um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ou um oi. Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Deus te abençoe. Você faz uma prestação de serviço, Deus te abençoe. Você faz um favor, Deus te abençoe. Você faz qualquer coisa. A mulher vai lá, limpa a minha casa, na hora de ir embora, Deus te abençoe. Eu faço qualquer coisa para algum abençoado, Deus te abençoe. Virou igual papagaio falando. Ela nem sabe, abençoado, que Efésios 1:3 está dizendo que nós já estamos abençoados
Por quê? Porque Jesus já morreu na cruz para te abençoar. E você está abençoado. E você que já está abençoado, você também não pode ficar falando para as pessoas, oi abençoado, ou abençoado. Por que abençoado? Não é só dizer abençoado. Abençoado porque ele morreu na cruz para te abençoar. Você é um filho de Deus e está abençoado com todas as bênçãos. Você é um filho de Deus abençoado em Cristo Jesus. Glória a Deus pela sua vida, abençoado. Glória a Deus por você existir, abençoado. Porque você é. Nós não falamos por falar, nós falamos o que você é nessa nova aliança. O que Jesus já fez por você na cruz. Amém? Então, como que nós, eu, você que está me ouvindo, você que vai me ouvir um dia, essa mensagem vai fazer efeito na sua vida, essa mensagem vai transformar a vida da sua família, de um amigo, de um parente que está na lei. Basta você também, abençoado, enviar a mensagem para ele, né? Porque ele não vai do nada ouvir, né? Se não tiver quem pregue, não tem quem ouça. E não vai ter o entendimento. Amém, ovelhas de Deus? Quando eu digo abençoado, que você é abençoado em Cristo Jesus, com todas as bênçãos. Não tem como você dizer, mas não está faltando uma? Não. Ele disse, e eu creio. Ele disse, e eu creio. Para nós mudarmos de assunto. Olha aqui, ó, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Diga, em Cristo, eu estou abençoado. Amém? Diga, em Cristo, eu estou salvo. Amém? E é assim que nós, nesta nova aliança, vamos ensinando. E vamos lá então, abençoado. Mais um item que eu tenho que falar para vocês. Você sabia que as pessoas, elas dizem assim, ó. Olha, se você não ir para a igreja, se você não batizar, se você não aceitar Jesus, você está debaixo de uma maldição, hein? Porque você precisa aceitar Jesus, você precisa confessar Ele, você precisa fazer as campanhas, você precisa orar. Por quê? Senão você fica debaixo de maldição. Quando está escrito que nenhuma maldição e nenhuma condenação há em nós que estamos em Cristo Jesus. Abençoado, nós não estamos em Jesus de Nazaré. Será que você já entendeu isso? Será que você já entendeu isso, minha irmã? Nós estamos em Cristo Jesus, não em Jesus de Nazaré. Aquele que viveu 33 anos e depois morreu e ressuscitou, é o nosso Deus. O nome dele é Jesus Cristo, não Jesus de Nazaré. Nós não temos que imitar um homem, Jesus de Nazaré. Nós temos que imitar a Cristo. E não é coisas terrenas, são coisas espirituais. Porque Deus é Espírito. Por isso que nós devemos amá-lo, adorá-lo em espírito, não é em carne. A sua carne só serve para trazer você na igreja. Você está vindo para a igreja, vem para a igreja, senta aqui, né? E ela te traz aqui para você adorar a Deus em espírito e em verdade. Para você servir a Deus. Para você estar em comunhão com Deus e com os nossos irmãos. A carne para nada serve, abençoado. Porque se você molhar ela, você não vai ser salvo. Porque a salvação é pela fé, é um dom de Deus. Não é isso que você foi ensinado agora? Então a carne, abençoado, não pode te fazer nada. Para você conquistar algo com Deus? Não. Porque nesta nova aliança, o justo vive pela fé. Então, abre a sua Bíblia aí em Romanos 8:1.
Eles dizem, né? Mas nós cremos que não há nenhuma condenação em nós. Você recebe, abençoado? Se alguém tentar te condenar de alguma coisa, não recebe, hein, ovelha? Não recebe condenação de homens, não, abençoado. Não recebe nenhuma condenação de homens. Porque se estiver escrito, então nós estamos vencendo a tradição com a palavra de Deus. Amém? Então, Romanos 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1. Preste atenção, vocês que estão aí no YouTube, você que está me assistindo pelo Facebook, para você ensinar as pessoas. Amém? Está escrito e eu creio. Portanto, agora. Será que você já aprendeu o que quer dizer agora? O que quer dizer nessa palavrinha agora? Se você não anotou, pode colocar aí na sua Bíblia. Na graça. Amém? Agora, na graça. Pode colocar aí entre parênteses, abençoado. Coloca aí na graça, em cima da palavra agora, você escreve na graça. Portanto, na graça, olha só a interpretação. Portanto, na graça, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós somos justificados, abençoados. Nenhuma condenação há em nós. Nesta nova aliança, não deixe ninguém te condenar de nada. Nenhuma condenação há em nós. Nós somos justificados por Deus, pela fé em Cristo Jesus. Então você vai ensinar os seus irmãos. E nós, aqui do ministério, os nossos irmãos, nós vamos falar com os nossos irmãos que estão na lei, né, na tradição, a palavra. E eu vou dizer algo para você. Se você tem como, abençoado, não somente dê o folheto, mas se você tiver como explicar pelo menos 1 ou 2 itens do que está escrito no folheto, seria muito bom. Porque vai haver uma curiosidade da pessoa querer ver o resto. Porque se você dá um folheto, a não ser que você não tenha o tempo, eu entendo também. Às vezes você está dentro do ônibus, está em algum lugar, você só entrega e vai embora. Mas se você tem um tempo, plante a semente da forma correta. Você deu o folheto ali, você está plantando a semente. Vai lá dar uma regada na semente. Fala, abençoado. Você sabia que você é salvo pela graça de Deus, pela fé? Aí ele vai ler, como assim eu sou salvo? Você não precisa de águas. Você precisa crer pela fé no que Jesus fez na cruz por você. Então a pessoa vai ser despertada por uma palavra que você está ensinando. Amém? Então vamos lá. Ó. Portanto agora, ou seja, nesta nova aliança, na graça de Deus em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para os que estão. Diga, eu estou em Cristo Jesus. Amém? Então não receba nenhuma condenação. Você que está dentro de uma igreja da lei, você também está em Cristo Jesus. Porque não tem como estar de uma outra forma. Não tem como estar em Jesus de Nazaré. Não tem como estar nos mandamentos de Moisés. Não tem. Nós temos que estar em Cristo. Nova aliança, novo pacto. Morte e ressurreição de Jesus. Jesus de Nazaré, no seu tempo da carne. Depois ele morreu e ressuscitou, ele veio em espírito. Então, novo pacto, nova aliança, graça, Cristo. Tudo isso, abençoado, mudou. Por quê? Mudou porque mudou a aliança. A lei não é lei de Moisés, é a lei de Cristo. Jesus. Amém? Se você entender isso, ovelha, você vai compreender o que é viver na graça de Deus e receber o apostolado de Paulo. Porque é no apostolado de Paulo que nós descobrimos o que é estar em Cristo. Não é lendo a velha aliança. Não é lendo as cartas históricas de Jesus de Nazaré.
Ali são histórias de Jesus de Nazaré. Ali não é doutrina para nós. Doutrina está nas cartas de Paulo, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Abba, Pai. Amém, ovelhas? Então você foi ensinado que nenhuma, diga nenhuma, condenação há em mim. Porque eu estou em Cristo Jesus. Amém, abençoado? Você consegue ensinar isso? É muito fácil. Olha, a graça é muito fácil de entender. É que às vezes a pessoa, ela tem uma tradição tão forte que domina a mente dela, que ela começa a questionar e perguntar assim, quer dizer, mas é fácil assim? É simples assim? É só isso? É só crer? O justo vive pela fé, crendo no que está escrito. É simples assim. É que os pastores da lei é que complica para te manter cativo, fazendo corrente, campanha, novena, que nem os católicos fazem, procissão. Para você ser abençoado, você tem que fazer a marcha para Jesus, que você vai receber uma bênção de Deus. Isso não existe. Você pode ir lá, abençoado, fazer, né? Isso é bacana você ir, porque tem um povo se reunindo lá em nome de Deus, né? Estão fazendo lá. Melhor do que você está indo aí fazer, pular carnaval, fazer esses protestos aí de político, né? Você está ali. Mas isso tem que te deixar bem claro que não é uma marcha para Jesus que vai te abençoar ou abençoar o povo de Deus. Isso não existe. Nós já somos abençoados. Nós já estamos abençoados. Esse tipo de coisa que eles fazem é só para eles estarem levando a palavra, de um modo ou de outro. Mas isso não quer dizer que eles vão ser abençoados. Porque nós já somos. E você que está me ouvindo e que vai me ouvir, você também já é abençoado. Não tem como você estar vivendo neste ano. Hoje é dia 1º de junho de 2022. Ah, tá esperto, hein, manezinho? Nós estamos dia 1º, eu que errei, 1º de junho de 2022. Não tem como você não estar abençoado. Não tem como você não estar salvo. Não tem como você estar debaixo de condenação. Porque isso, nesta nova aliança, nesse novo pacto, já não existe mais. Então, nesse novo pacto, nessa nova aliança, você, eu e todos nós, já estamos salvos, abençoados. E nós estamos justificados diante de Deus. Nenhuma condenação há em você. Amém, abençoados? Então, vamos lá estudar mais um pouquinho, que daqui a pouco eu estou terminando. E você vai ter muitas coisas para ensinar, abençoado. Muitas coisas. Você já ouviu falar? Essa aqui eu ouvi falar. E é uma coisa que não se deve, abençoado, dizer sobre isso. Se alguma vez você já ouviu o seu antigo pastor falar isso, você só levante a sua mão. Você já ouviu o seu antigo pastor dizer assim, ó, você batizou nas águas, você desviou e agora o seu nome já não está mais no livro da vida. Alguém já falou isso para você? Já? Você já tinha ouvido isso? Tá vendo? Você já tinha ouvido isso, abençoado? Você já ouviu isso? Ah, você ouviu isso essa semana? Sério? Essa semana ele falou para você? Ele mentiu para você. Quem está falando isso para você é que se você não estar mais dentro de uma igreja, não congregar mais, se você se desviar, né? Se você sair deste ministério para aquele outro, aí Deus revela a graça para você, você sai lá dos ministérios, né, da tradição, das igrejas de tradição, e vem servir a Deus em espírito, em graça. Ah, ele vai jogar uma maldição na sua vida e vai dizer, olha, seu nome já não está mais no livro da vida. Você saiu do ministério, você saiu da igreja, você perdeu, abençoado. Seu nome foi riscado do livro da vida. Ovelhas,
Olhem para mim. Jesus, quando escreveu o seu nome, ele não escreveu com lápis para qualquer boca aberta ir lá e apagar, não, tá? Ele não escreveu o seu nome com lápis para qualquer pessoa ir lá e apagar. Ele não escreveu o seu nome no livro da vida com tinta para alguém ir lá e passar outra tinta por cima e tirar o seu nome de lá. Ele escreveu com o sangue do Cordeiro, com o sangue do Deus vivo. Ninguém pode apagar o seu nome do livro da vida. Você sabe o que é ninguém? Ninguém pode apagar o seu nome do livro da vida. O nosso nome, abençoado, foi escrito pelo sangue de Jesus, derramado por nós na cruz. Não deixe ninguém, abençoado, não deixe ninguém mentir para você. Vai lá e mostra para ele o que está escrito. Você tem coragem? Você tem coragem? O Espírito Santo habita em você? Porque só revestido do poder do Espírito Santo que nós enfrentamos os pastores da lei. Nós tapamos a boca dele, como está escrito, com a palavra. É com o que está escrito, abençoado. Não é com conversinha mole, não. Eu acho que está escrito. Um dia eu li. Está escrito. E você mostra onde está escrito. Vamos ver? Coloque seus olhos abençoados, iluminados. Colossenses 2,14. Abra aí, abençoado, sua Bíblia. Porque aqui no Ministério Graça e Apostolado, se estiver escrito, eu creio. E é assim que nós vamos vencendo. É assim que nós vamos abençoado, conquistando o ensino da graça, as ovelhas. Nós vamos conquistando dia a dia esta palavra e nós vamos vencendo, reinando sobre a mentira desta tradição, desse sistema religioso que fala que o seu nome vai ser riscado, apagado. Isso não existe, pastor. Isso não existe. E eu vou te mostrar que não existe. Colossenses 2,14. Abra aí a sua Bíblia, abençoado. Glória a Deus. Vamos ler a partir do 13. Amém? Eles dizem, abençoado, que Jesus não cancelou o escrito de dívida. Eu estou falando de uma coisa e falando de outra, tá, abençoado? Me desculpa. A respeito de não riscar o nosso nome do livro da vida, eu também vou falar. Mas em Colossenses 2,14, é sobre se ele cancelou ou não as nossas dívidas. Amém? Agora, olhando aqui o texto, corrigindo, mas eu vou falar sobre o que eles dizem, que Jesus vai lá e risca. Até pastores dizem, já que eu estou tocando nesse assunto, até pastores falam que vai riscar o seu nome, que ele tem autoridade para isso. Ele usa a suposta autoridade que ele tem como pastor para amedrontar as ovelhas, para colocar medo nas ovelhas, para as ovelhas não saírem de dentro do ministério. Eles dizem, eu vou riscar o seu nome, eu risco, porque Jesus me dá poder para isso. E como eu tinha dito, o nosso nome nunca será riscado do livro da vida. Por quê, abençoado? Porque nós somos escritos, ele foi lá e escreveu com o sangue do Cordeiro. Não com um lápis no qual você apaga, uma borracha, e daqui a alguns dias não está mais escrito. É eterno, abençoado. O que Jesus fez por nós é eterno. Então, vamos ver aqui em Colossenses, já que eu abri. Colossenses 13, para nós entendermos melhor. E a vós, outros, que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos. Amém? E a vós outros, que estáveis mortos nos vossos pecados
e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, se ele teria que ser em maiúsculo, que é Jesus, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo, olha aqui que eu estou ensinando, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do nosso meio, amém, abençoado? Tirou do meio de nós, cravando na cruz. Então, como eu estou ensinando, né? Jesus cancelou toda a nossa dívida, todo pecado, abençoado. Diante de Deus, ele cancelou. Se está escrito, você coloca os seus olhos e leia de novo. Mas leia, abençoado, tranquilamente, com os seus olhos iluminados. Leia o verso 13 e o 14, porque está escrito que ele cancelou toda a dívida que havia na sua e na minha vida. Hoje, nós não temos mais dívida nenhuma para com Deus. Nós não temos, como os ministérios dizem, né? Nós temos que pagar o preço. Que preço, abençoado? Nós temos que pagar o preço, o sacrifício. Tem que fazer sacrifício, tem que pagar o preço, tem que fazer a suposta campanha para seus pecados. Ó, abençoado, seus pecados, você está cheio de pecado. Mas, abençoado, se está escrito que ele morreu pelos nossos pecados e ele cancelou toda a dívida que havia contra nós. Hoje, eu e você, nós reinamos em vida. Nós não temos mais nenhuma dívida. É a mesma coisa. Vamos pegar um exemplo, né? Você dever uma loja, você foi lá, comprou televisão, você foi lá, comprou aparelho doméstico, você comprou toda a mobília para sua casa. Então, você tem uma dívida alta com aquela loja. Entende isso? Foi lá, comprou celular, foi lá, comprou computador, você fez uma compra bem grande. Então, você tem uma dívida grande com aquela loja. Mas aí, eu vou lá, João, e pago toda a sua dívida. Fui lá, paguei toda a sua dívida. Ele pode cobrar você? Não. Aquela tal loja não pode cobrar o João, porque eu paguei toda a dívida de João. Por amor, por gratidão, porque eu gosto do João, porque eu vejo que o João precisava. Por algum motivo, Deus falou, vai lá e paga. Paga a dívida do João. Eu vou lá e pago a dívida para o João. Aí eu pergunto para você, João deve essa loja? Não, porque eu paguei. Você deve alguma coisa para Jesus? Não. Tem alguma coisa que você deve para Ele, que você tem que fazer alguma campanha, que você tem que fazer alguma coisa para pagar para Jesus alguma coisa? Não, porque Ele foi para a cruz para pagar tudo, abençoado. Todas as nossas dívidas. Tudo que nós, abençoado, não conseguimos fazer, Ele foi lá e fez por nós na cruz. Hoje, nós não temos, diante de Deus, nenhuma dívida. Ele cancelou. Ele apagou. Nós não devemos mais nada. O que você deve para Deus hoje? O seu louvor. A sua gratidão. Todos os dias, quando você acorda, você deve agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por mais este dia. Eu não te devo nada, Senhor, porque o Senhor morreu na cruz por mim. O Senhor cancelou todo o escrito de dívida que havia contra mim. Cravou na cruz. E eu não devo mais nada. Nós não devemos mais nada, abençoado. Uma das coisas que Ele fez por nós está escrito, e eu creio, havendo riscado, escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós,
cravando na cruz. Você recebe essa palavra, meu irmão? Então diga assim: eu não devo mais nada. Porque Ele pagou para você todas as suas dívidas. Ele pagou. Ele cancelou. É a mesma coisa eu pagar, a loja tem que cancelar a dívida do João. Se Jesus pagou o preço por nós na cruz, Deus foi lá e cancelou. Nós não temos mais, abençoado, nenhuma dívida para pagar para Deus. Hoje, como está escrito em Romanos 12:1, nós temos que apresentar o único sacrifício ao nosso Deus. Vamos ler? Já que eu estou falando sobre isso. Olha lá Romanos 12. Você quer ver, abençoado? As pessoas falam assim: mas nessa nova aliança, pastora, nós não temos nenhum sacrifício, nós não temos que fazer nada. Como assim? É simples assim, não tem que fazer nada. Eu vivo minha vida e está tudo bem. Você sabe qual que é o único sacrifício que você tem que fazer para com Deus nesta nova aliança? Não sei, pastora. Eu achava que eu tinha que fazer muitas campanhas de oração, muitas correntes, muito jejum, muitas subidas no monte, para mim poder me aperfeiçoar, para que eu possa melhorar minha vida, para que eu possa ter fé. Eu tenho que fazer a campanha da fé, a campanha de oração, a campanha... É tantas campanhas, abençoado, tantas campanhas. Graças a Deus que eu já até nem lembro mais. Graças a Deus. Porque hoje eu vivo Não vivo de campanha, Diógenes. Eu nem lembro mais, fico falando aqui para tentar lembrar. Eu esqueci, graças a Deus. Graças a Deus, eu não vivo mais de campanhas. Eu não vivo mais de jejum, abençoado. Nunca quis jejuar. Nunca fui de fazer jejum, passar fome. Para quê? Para que você vai passar fome, abençoado? Mas lá eles dizem que você tem que jejuar. Hoje eu vejo aí jejum de Coca-Cola, de chocolate. Que besteira, né? Você acha que Deus conhece Coca-Cola? Você acha que Deus conhece chocolate? Não, irmã, você tem que fazer o jejum daquilo que você mais gosta. Então, nós temos que parar de comer tudo, irmão, porque tudo a gente gosta. Pudim, nunca mais. Bolo de laranja, nunca mais, porque é o que você mais gosta. Ir à praia, nunca mais. É algo que você tem que fazer, sabe? Aquilo que você gosta. Churrasco, coitado do pastor Marcos, nunca mais. Eles fazem o errado, tá vendo, abençoado? Você acha que Deus está vendo isso, irmão? Você acha que Deus está vendo que você vai na praia? Praia essa que Ele criou, tá? Eu digo ver, assim, Deus, Ele vê que você vai. Deus tem, Ele se compraz, Ele se alegra em ver o seu filho indo na praia, indo passear, comer bem, se vestir bem. Isso é coisas, né, da carne, mas Deus te dá condição, você vai lá, ele se alegra em ver você satisfeito. Amém, abençoado? Ele se alegra. Meu filho está bem, está vivendo bem, está reinando em vida. Ele não está parando de comer tais coisas, de ir ali ou acolá, para poder fazer um sacrifício, para que eu venha abençoá-lo. Isso não existe, abençoado. Isso não existe. Sacrifícios nesta nova aliança, isso não existe. Olha lá Romanos 12:1. Presta atenção. Coloque esses olhos lindos e abençoados que Deus te deu. Esse olho verde, esse olho azul, esse olho castanho. Esse olho de Deus. Olhos de Deus. Que te faz ver a graça em Cristo Jesus. Olhos espirituais para entender o que é reinar em vida, o que é viver nesta nova aliança. É esses olhos que você precisa. Olhos espirituais, irmão. Olhos espirituais. Aleluia. Romanos 12:1. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vocês estão aqui nesta noite, abençoados? Então vocês vieram trazer o seu corpo como sacrifício vivo ao Senhor, para cultuar, um culto racional, um culto de entendimento, não um culto de lata vazia, com um monte de barulho, pulando, chacoalhando.
que nem muitas igrejas fazem aí. Isso não é culto a Deus, abençoado. Você ficar pulando, virando, falando coisas sem entendimento algum. O culto é racional. É você chegar diante de Deus e falar: graças te dou, meu Pai, porque eu entendo que eu sou salvo, que eu sou abençoado. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor se entregou por mim na cruz. O Senhor me elegeu, o Senhor me abençoou, o Senhor me predestinou, o Senhor riscou o escrito de dívida que havia contra mim. Aleluia, glória a Deus, porque hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É um culto racional, são palavras racionais do que está escrito, abençoado. Não é ficar falando, glória a Deus, aleluia, 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 sem entendimento, sem saber da nova aliança, da graça de Deus, do que Ele fez por você na cruz. É, abençoado, chega dessa tradição, chega de ouvir pastores cheios de tradições, sem revelações alguma. Trazendo para você condenação, te humilhando, abençoado. Por quê? Você não fez a campanha? Seu miserável. Você vai para o inferno e lança sobre ele uma condenação. Você não fez a campanha? Você quebrou a campanha. O abençoado às vezes não tem condição de vir para a igreja, não tem condição de pagar o ônibus. Aí ele não vai. Está doente lá na casa dele, está com algum problema mais sério. O pastor não sabe da vida do abençoado. Mas ele deixou de ir, ele está lá olhando, contando a cabeça das ovelhas. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100. Ele lá não veio. Quebrou a corrente, né? Deixa ele vir aqui que eu vou falar para ele. Você não tem fé, meu irmão. Você não tem fé. Tem que fazer tudo de novo. Começa do zero. Toca ele começar do zero. Que difícil, né, meu irmão? Anulando o sacrifício de Jesus na cruz por você. Ei, pastor, até quando? Até quando, meu irmão? Até quando você vai fazer isso com as suas ovelhas? Aliás, que não são suas, né? Nós somos ovelhas de Deus, ovelhas de Cristo. Foi Ele, não nós. Foi Ele, não você, pastor. Você não tem ovelha nenhuma. As ovelhas é de Deus. Nós somos de Deus. Nós somos propriedades exclusivas de Deus. Não de homens. Não de homens. Não tenha medo, abençoado, de sair do lugar onde você está. Não tenha medo de se desligar do rol de membros. Não tenha medo, abençoado. Não deixe o pastor colocar essa fortaleza na sua mente. Que se você sair de lá, você vai perder a sua salvação. Se você sair de lá, tem um monte de demônio lá te esperando. Isso é mentira, abençoado. Isso é mentira. Mais uma coisa que eu vou te ensinar. Na cruz, Jesus morreu e aniquilou o diabo para sempre. Para sempre. O diabo só existe na mente de quem não conhece o novo pacto, a nova aliança. O diabo só existe na mente das pessoas que não conhecem Hebreus 2,14. Jesus morreu na cruz e aniquilou o diabo pela sua morte. Ovelha, se o Espírito Santo abrir os olhos do seu entendimento, você vai ser a pessoa mais feliz da terra. Você nunca mais vai ter medo desse suposto diabo. Você nunca mais vai ter medo desse suposto dizer homem de Deus, pastor, te ameaçando. Quem é ele para te ameaçar? Ele é um mero homem mortal, igual você, ovelha. Igualzinho você. Vai morrer, vai feder, e se não tiver quem carrega ele para a cova, vai ficar jogado por aí. Não tenha medo de homens, abençoado. Teme a Deus. Não é ter medo, temer. Reverência a Deus, reverência a Deus. Amém, ovelhas? E para nós encerrarmos, depois eu continuo essa ministração quando o apóstolo me der mais essa oportunidade para falar mais. Mas nós vamos falar mais um pouquinho. Vamos lá falar um pouquinho do batismo? Pode ser? Eu tinha começado a falar dele, né? Vamos falar lá um pouquinho do batismo, vai. Aí eu encerro aqui e depois Deus me dá mais uns dias aí para falar mais, para ensinar mais. Mas só de você falar para o seu pastor que você já é salvo, que você já é abençoado,
que o seu nome não tem como ninguém riscar do livro da vida, que você não tem mais dívida com ninguém, porque Ele já pagou a sua dívida. Olha, abençoados, tudo isso que eu ensinei, muitas coisas que eu te falei aqui nesta noite, com amor, com educação. O servo de Deus tem que ser educado. Ele vai lá ensinar com educação, com amor. Porque é amando as ovelhas, porque o amor está acima da... O amor está acima da doutrina, porque antes de tudo, Ele nos amou. Amém? Para se entregar por nós na cruz, teve um amor abençoado. Incondicional. Um amor. Aí depois Ele pegou e falou, vem cá, Paulo. Vem cá. Como eu amo tanto as minhas ovelhas, que é um amor incondicional, um amor que a gente não consegue alcançar, esse amor de Deus, nós não conseguimos, abençoado. Ele fala para nós amarmos o próximo como a Ele mesmo. Mas nós somos falhos. Nós somos falhos. A nossa carne precisava alcançar muito mais esse amor de Deus pelo próximo, pelas pessoas que estão lá na rua passando necessidade, pelaquela pessoa que te pede uma ajuda, pelaquela pessoa que senta do seu lado dentro da igreja, mas você não é capaz de olhar para ele e falar glória a Deus pela sua vida. Por quê? Não é porque você não ama, é porque há algumas barreiras, algumas divergências, porque nós somos falhos no amar. Nós amamos, mas não do jeito que Ele nos amou. Ele se entregou por nós, abençoado. Será que você tem? Não tem. Olha, eu vou até perguntar, mas isso não existe, abençoado. Essa pergunta que eu vou fazer, será que você entregaria a sua vida por alguém? Será que você entregaria a sua vida por alguém que você não conhece ou que você conhece? Entre você e alguém. Você ia começar a colocar desculpa, abençoado. Você ia começar a falar, mas, olha, por exemplo, uma mãe. Ah, mas a minha mãe tem 80 anos, eu só tenho 50, ela já viveu 30 anos a mais que eu preciso viver mais. Sabe esse negócio de quando a pessoa está ali no caixão, a hora que vai enterrar, a pessoa, eu queria ir no seu lugar. Mentira! É um sentimento que a pessoa é tomada a falar besteira. Quem é a pessoa que quer estar dentro daquele caixão, abençoado? Ai, Senhor, eu podia estar no lugar dela. Não fala coisa sem pensar, ovelha. Não fala essas coisas, que isso desagrada a Deus. Isso entristece a Deus. Primeiro, que não é o seu tempo de estar ali. Por aí você já quebra a pessoa ficar falando que queria estar ali. Não é o seu tempo, é o tempo daquela pessoa. E outra coisa, você não vai dar a sua vida por aquela pessoa, porque não existe abençoado. Ainda que você falasse, eu queria dar pela minha mãe que está lá com câncer, queria dar a minha vida por alguém. A gente só fala abençoado, porque nós não temos esse amor divino, este amor que transcende, esse amor que ultrapassa, esse amor que não dá para escrever, não dá para falar dele, não dá para falar do amor de Deus. Falta palavras para nós descrevermos este amor, de se entregar pelos seus filhos na cruz. Só Jesus e mais ninguém. Amém, abençoados? Só Jesus. Só Jesus. Amém, ovelhas? Então fica claro, abençoado, que há uma hipocrisia. Há uma hipocrisia em dizer essas coisas. Vamos lá, rapidinho para nós falarmos um pouquinho sobre o batismo. Eu já falei um pouquinho mais, mas eu tenho que mostrar onde está escrito. Nós já fomos batizados, amém, abençoado? Nós não precisamos molhar nossa carne, não foi isso que eu te ensinei? Você precisa molhar a sua carne? Romanos 6,3, vai lá. Então, o sistema religioso, ele fala assim para você, talvez você já ouviu isso lá. Romanos 6,3, pode abrir aí que eu já vou ler para você. Ele fala assim, olha, primeira vez você vai na igreja, amém?
Vê se foi diferente com você. Você fala, pastora, foi diferente comigo. Mas não pode ser, porque tudo... A cartinha que eles têm lá, a revistinha deles, é tudo igual. Não pode pular do primeiro para o terceiro. É uma regra. Você vai... Alguém lá de dentro te chama para visitar a igreja. Olha só. Um dia, eu namorando com o pastor, né, com o Marcos, tinha 16 anos. A mãe dele me chamou para ir na igreja. Vou contar de mim. Lembrei agora, vou contar a minha experiência. Cheguei lá, irmão. Cheguei lá na igreja. Não tinha ninguém diferente lá. Somente eu. Já era todo mundo da igreja. Primeiro que eu não pude sentar do lado do meu namorado. Tive que sentar do lado das mulheres. Vamos eu sentar lá. Eu olhava lá, meu namorado pro lado de lá, eu pro lado de cá. Tradição de homens. Eu lá quietinha lá. Aí o meu sogro, né, que já está na glória, ele falando assim, fazendo uma pregação. Porque eles fazem a ministração, mas no final da ministração eles têm que fazer eles têm que fazer um apelo, porque Jesus não te conhece. Porque você não é filho de Deus. Você tem que se tornar filho de Deus. Então, preste atenção. Olha as regrinhas como que é. Tô lá eu, bonitinha, né? Quietinha lá. Dali a pouco ele fala assim, quem aqui nesta noite quer aceitar Jesus? Levanta a sua mão e vem aqui na frente. Aí eu estava quieta, fiquei. Não quero aceitar, não quero. Não. Aí falou umas 3, 4 vezes. Aí ele falou assim, amanhã pode ser muito tarde, hein? Hoje, naquela época, né, eu com 16 anos, naquele dia, ele queria me salvar. Sendo que ele já me salvou na cruz há mais de 2000 anos, muito mais. E ele não sabia, e nem eu sabia. Porque senão eu podia falar para ele, peraí, meu sogro, meu pastor, né, que estava lá, o pastor Genésio Gomes, ele já me salvou, mas eu não sabia também. Mas eu não quis aquele dia aceitar Jesus. Eu não quis aceitar Jesus. Volta para casa. Mas volta para casa com uma condenação. Não aceitou Jesus? Amanhã pode ser muito tarde. Se você morrer agora sem aceitar Jesus, você vai pro inferno. Tudo bem. Passa um dia, passa 3 e assim é. Aí, vamos se dizer, eu não aceitei Jesus lá. Passou. Aí um dia, eu ia me casar e não queria me casar na igreja católica. Né? Vou me casar numa igreja cristã. Já estava ouvindo muitas coisas, né? Tudo bem. Fui numa igreja batista. Cheguei na igreja batista e o pastor falou, olha, mas para eu fazer o seu casamento, você precisa ser membro da igreja e batizar. Aí, eu não tinha por onde fugir, né? Aí, ali tudo eu já fiz. Ali eu aceitei Jesus, ali eu batizei nas águas, ali eu fui amarrada pelo aquele sistema religioso. Aí eu comecei a tomar a tal santa ceia que não é santa. Aí, abençoado, antes disso ele falou uma coisa para mim. Eu vivendo minha vida normal, no dia a dia. Passei por aquele ensinamento do batismo, que você tem que ir lá, né? Ele vai te ensinar as regras, tudo mais. Aí ele falou assim para mim, noutra semana ia ser meu batismo. Irmã Sueli, agora que você vai se batizar, no dia do seu batismo, você ora muito, você busca muito a Deus, jejua, porque o inimigo vai se levantar. Olha, abençoado. É uma coisa incrível, né? Não... Eu não tinha entendimento, irmão. Eu queria que um pastor fizesse o meu casamento, né? Mas você acredita, abençoado, que no dia do meu batismo houve mesmo um monte de gente se levantando, e aí a minha mente logo associou aquilo, briguei, não sei, né? Briguei, teve uns problemas lá, porque nem sempre a família aceita que você vai para a igreja de crente, né? Você é católica, e vem de uma tradição católica, minha família é católica, alguns espíritas, por isso que eu sempre digo, espírita é católico, católico é espírita, viu? Está lá misturado lá, viu, abençoados? Eu falo do que eu sei, do que eu vivi e do que eu vejo ainda hoje. Vão na igreja católica, mas também vão no espiritismo. É uma mistura ali, viu? Então, é lógico, alguém se levantou contra mim, né? Vai batizar? Não, você tem... Tudo bem, batizei. Aí depois tem que tomar a Santa Ceia. Aí, né, esse ritual todo.
para depois, lá na frente, fazer o meu casamento. Mas tudo bem, o que eu quero te ensinar é que eu não precisava passar nada disso. Mas eu não conhecia a graça de Deus em Cristo. Eu não sabia que Ele já tinha me batizado em Cristo. Que o batismo é no Espírito e não na carne. Porque quando você se batiza dentro de uma igreja, você se amarra com aquela igreja. Aí você tem que frequentar a igreja, tomar a Santa Ceia, congregar ali. Você tem que, fazer todo aquele ritual que você já conhece dentro daquele ministério. Sabe, abençoado? Você fica amarrado. Quando você vai visitar uma outra igreja, que eles descobrem, já coloca condenação em você. Se você sai daquele ministério, você já não é mais salvo e muito menos seu nome está no livro da vida. Você já deixou de ser salvo. Olha a bagunça que eles colocam na sua mente para você ter medo deles. Porque Deus não é assim. Amém? Então eu te contei, bem breve mesmo, algo do que eu passei. Eu tive que aceitar Jesus. Eu tive que batizar nas águas, eu tive que tomar a ceia, eu tive que muitas vezes não tomar a ceia porque eu tinha discutido com meu marido, eu tinha brigado. Sabe que sogra, às vezes é um espinho na carne. Paulo teve sogra, eu ia falar, mas é um espinho na carne. Não, Paulo não, Pedro. Paulo não casou. Pedro teve sogra. Paulo não. Mas é um espinho na carne. De ambas as partes, viu? Não vou só puxar o meu lado, não. Sogra tem, outro dia eu estava aconselhando aqui, eu falei assim, olha, quando você tem os seus filhos, a mãe, tanto de um lado de outro, sempre quer opinar. Mas você tem que ter uma certa moderação ali para não estragar o que você está conduzindo a educação dos filhos. Minha mãe nunca influenciou nisso, assim, de estragar a educação das minhas filhas, do que eu falava, Mas existe muitas pessoas que querem mandar. Isso existe muita. No próprio casamento, no casamento da filha, do filho, que é da ordem, Isso não pode acontecer. Mas vem cá, olha, vem aqui, vem comigo, vem aqui. Já abriu aí então Romanos 6,3? Romanos 6,3, vamos lá. Então, pastor, eu passei nas águas em vão. Eu também passei, abençoado. Não foi só você, não. Foi, olha, acho que milhões de pessoas que passaram e estão passando. Vamos lá, Romanos 6,3. Vamos começar aqui do 6,1, vai. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos, ou não sabeis que todos quantos fomos, passado, está consumado o batismo em Cristo, fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então não é nas águas. Como eu disse no começo, se batizar nas águas é molhar, se você consegue molhar o seu espírito, então tenta atravessar o oceano lá, fica lá horas e horas para ver se consegue molhar o seu espírito. Porque não consegue. Água não molha espírito. Água não está relacionado com coisas espirituais. Água é simbologia. E nós, nesta nova aliança, não vivemos de simbologias. Nós vivemos da imagem exata, que é Cristo Jesus. O Espírito Santo em nós. Amém? Ponto final. Amém? Agora lá, Gálatas 3:27. Abençoado, lê depois com calma. Sabe o que você faz na sua casa? Ouve essa ministração 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, até você aprender e vai lá ensinar direitinho para as pessoas. Gálatas 3:27, olha aqui. Gálatas 3:27. Você sabia que nós já fomos batizados em Cristo? E que é um só batismo, não tem 2, 3, 4, 5, 10, como as igrejas aí fora faz. Batismo na Universal, lá tem uma irmã aqui da igreja, batizou acho que 17 vezes na igreja lá. Só para tomar banho, sem sabonete.
Gálatas 3, 27. Vamos ler o 26, que eu gosto sempre da introdução melhor. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Aqui também já dá uma ministração, que não é aceitar Jesus. Nós já somos filhos de Deus. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes, passado, batizados em Cristo, vos revestiste de quem? De Cristo. Você não precisa de água, você precisa de Cristo. Nós somos batizados em Cristo. Nós somos revestidos de Cristo. Nós somos batizados em Cristo. Nós somos revestidos de Cristo. Nós somos batizados em Cristo. Nós fomos revestidos de Cristo. Então não há necessidade de você batizar em águas. Isso é só para colocar condenação na sua vida. E para terminarmos, Efésios 4, 5. Estou já no meu limite ali, abençoados. Efésios 4, 5. Como que nós tapamos a boca dos nossos irmãos da lei, né, da tradição? Porque a tradição, abençoada, ela é bem forte. Ela vai lá e fala, ó, você tem. Mas, abençoada, ele não mostra na nova aliança o que você é. Ele fala o que você tem que fazer. Sendo que nós, nesta nova aliança, o justo vive pela fé e não pelas obras. Terminando aqui, abençoados Efésios 4, 5. Efésios 4, 5. A ministração desta noite tem por tema, vencendo a tradição com a palavra em Cristo. Já estamos abençoados, já fomos batizados. Já temos todos os nossos pecados cancelados. Todo escrito de dívida já foi cancelado, abençoado. Você já está abençoado em Cristo Jesus. Amém, ovelhas? É assim que um filho de Deus deve viver nesta nova aliança e deve ensinar essa tradição religiosa que está espalhada aí. Efésios 4, 5. Terminando aqui, Efésios 4, 5. Um só Senhor, diga Jesus Cristo. Vamos lá, um só Senhor, Jesus Cristo. Amém? Uma só fé, porque o justo vive pela fé. Um só batismo, que é o batismo em Cristo, que nós já lemos, amém? Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas é só sobre aqueles que aceitaram Jesus? Porque eles dizem que quem aceita Jesus que passa a ser filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus, pela fé. Porque está escrito, e eu vou encerrar aqui dizendo, Hebreus, não estava aqui para mim ler, mas eu vou ler. Hebreus 10, 38. O meu justo viverá da fé. É pela fé que você crê. É pela fé que você confessa. É pela fé que você vive. Não é pelas obras. É pela fé. É crendo pela fé. Não é dizendo que você tem que fazer algo para receber algo de Deus. É pela fé. Pela fé o justo viverá, pela fé. E ele disse, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se você ficar recuando, indo de igreja em igreja, hoje ouve a graça, amanhã ouve a lei, você está recuando. Se você ouve hoje que você está salvo pela graça, e você vai numa igreja onde o pastor fala que você tem que batizar para você ser salvo, você está recuando. Está escrito que Deus não tem prazer em você. Está escrito, meu irmão, não sou eu que estou dizendo. Não seja um crente inconstante. Ora ouve a graça, ora ouve a lei. Está errado. A lei não foi escrita para nós, os gentios.
A lei foi escrita para o povo da velha aliança, os judeus. Nós, os filhos de Deus, nesta nova aliança, vivemos pela fé. Povo gentil, nova aliança, graça de Deus em Cristo Jesus, o novo pacto. Viver crendo no que Jesus fez na cruz por você e por mim. Não viver de obras mortas. Nesta nova aliança, é viver pela fé. Fé em Cristo Jesus. Amém? Ficamos de pé e vamos encerrar. Oi? Sobre a ceia? Eu vou ter que falar. Nós acabamos de cear, o irmão João está dizendo, hein? Abençoado, a nossa ceia aqui, e a verdadeira ceia é a espiritual. Amém? A verdadeira ceia é este momento aqui, ó, com Cristo. Você acabou de receber a verdadeira ceia. Você comeu a palavra de Deus. Você recebeu a verdade na sua vida. Nós não precisamos de pão. Deixa eu falar só um minutinho. O seu corpo não precisa de pão e nem de suco de uva. O seu corpo não precisa disso. Se você come, abençoado, é para matar a fome. Então, você vai comer em casa, como Paulo disse. Quem tem fome, come em casa. Come lá arroz, feijão. Mas a ceia, abençoado, não é para o nosso espírito. Quando você faz isso, você está... Olha, eu vou falar. O tempo está abençoado. Se Jesus está vivo, como é que eu vou tomar algo? Como é que eu vou comer? Kézia, presta atenção. Como é que eu vou beber um suco e comer um pedaço de pão em memória, porque eles fazem isso em memória de Jesus. Mas eu te pergunto, Jesus está vivo ou Jesus está morto? Pensa aí. Eu quero que você pense. Jesus está vivo ou Jesus está morto? Mas eu vou mandar lá na sua casa, Kézia, amanhã, uma coroa de flores. Pastor, mas eu estou viva. Ué, é o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo algo em memória de quem está vivo. Fazer isso em memória de mim. Mas espera lá. Abençoado. Foi para nós que ele falou isso? Não. Nós estamos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele está vivo. Você é templo do Deus morto? Mas você está fazendo algo em memória de um Deus que você acha que está morto? Eu estou mandando coroa de flores para a casa do irmão Geraldo e ele está vivo? Eu estou mandando, vou começar a mandar para vocês. Será que você vai gostar, abençoado? Esses dias aí teve um equívoco, né? O irmão da nossa igreja, o marido da nossa irmã Neuza faleceu. Da nossa irmã Neuza, aqui da igreja. Aí, por um deslize, o irmão João, ele achou que era nosso irmão Reinaldo que tinha falecido. E aí ele ficou sentido, normal. E ele falou, meus pêsames, Jovita, meus sentimentos, o que está acontecendo, né? O que aconteceu com o nosso irmão Reinaldo? Abençoado, o irmão Reinaldo estava vivo. Agora imagina, eu mandar uma coroa para Jovita. O marido dela está vivo. Imagina, abençoado, as pessoas fazendo algo em memória de quem está vivo. Isso é só para dar condenação para as pessoas, Kézia. Porque eles falam que se você brigou, se você xingou, se você está no pecado, você não pode tomar aquilo que é condenação para você. Mas se Jesus riscou o seu pecado na cruz, seu escrito de dívida, como é que você tem pecado, meu irmão? Como é que, se Deus é espírito, como é que tem pecado no seu espírito? Oh, meu Deus! Até quando vocês vão ficar condenando as ovelhas? Até quando? Vocês vão ficar fazendo isso com as ovelhas? Condenando as ovelhas? Até quando? Até quando? Ovelhas, sejam inteligentes. Se o seu pai está vivo, você não pode dar uma coroa de flores para ele. Se o seu pai celestial está vivo, como é que você vai fazer algo em memória de quem está vivo? Se está indo contra
o que está escrito, abençoado. Isso não está agradando a Deus. E ceia não é para o espírito, ceia é para a carne. Quem bebe, quem come é a carne. E amanhã vai no banheiro e joga tudo fora. Deus é espírito. Deus é espírito. Eu vou continuar falando sobre isso, porque tem muitas coisas, abençoado, para você ensinar alguém. E uma delas está aqui, olha. Eu vou te encerrar lendo isso daqui. E eu quero que todo mundo, todos vocês aí do grupo, de todos os lugares, peça para o seu apóstolo esse folheto para você entregar para as pessoas. Peça para o seu apóstolo, pastor, me envia. Ou então você sabe o que você faz? Pega pelos grupos de WhatsApp, pede no particular, vai lá e cola, vai lá e imprime, vai lá e entrega para as pessoas o que está escrito. Olha isso aqui, olha. O Pai Nosso em graça. Eu acho que você nunca ouviu isso, minha irmã. O Pai Nosso em graça. Nós não lemos o Pai Nosso de Jesus de Nazaré. Olha o Pai Nosso em graça. Pai Nosso que estás em nós, santificado foi o teu nome, veio a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia tem-nos dado, perdoastes as nossas dívidas, fomos ensinados também a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Não vem sobre vós, sobre nós, tentação senão humana. Nos livraste de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é o verdadeiro Pai Nosso que está em nós. Não é para nós orarmos o Pai Nosso de Jesus de Nazaré. É esse, da graça de Deus em Cristo. Amém? Abençoados. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus por você estar aqui nesta noite. Agradeço ao Senhor por esta palavra revelada à sua vida. Eu louvo a Deus e eu espero em Deus poder te ensinar muito mais. E eu peço a todos vocês, assim que essa ministração sair e o Davis colocar nos grupos, abençoado, passa para todas as ovelhas que você conhecer na face da terra. Para todas as pessoas que elas têm que entender, ter esse perfeito entendimento e não serem mais enganados pelo sistema sujo, por essa tradição de homens. Amém, abençoados? Senhor, graças te dou. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por você existir. Glória a Deus por você estar aí ouvindo essas palavras, ceando juntamente conosco até agora. Um abraço a todos vocês. Graça e paz. Até domingo pela fé às 18 horas. Anjos ministrem em favor de todos vocês. Vão em paz, porque os anjos estão aqui para te levar em paz, te conduzindo em nome de Jesus. Amém? Graça e paz a todos vocês. Até domingo pela fé.